Você está ouvindo o podcast O Caminho do Corretor Consciente, um bate-papo em áudio baseado no livro de Rafael Oliveira. Respire fundo, ajuste o ritmo e caminhe conosco. Ouça agora o capítulo 12. Um novo ciclo começa agora. A responsabilidade de viver o que aprendeu. Olá e bem-vindos! Olha, hoje a gente tem um material bem curioso aqui na mesa. Bem curioso mesmo. É o último capítulo de um livro para corretores de imóveis. E assim, antes que alguém pense, tá, mas isso não tem nada a ver comigo, eu peço 1 minuto de confiança. É um bom ponto. O capítulo se chama Um Novo Ciclo Começa Agora. E a filosofia por trás dele, sabe, vai muito além de só comprar e vender casas. Com certeza. A nossa missão aqui é investigar essa ideia de ser um profissional consciente e ver como essa mentalidade que foca em propósito, em humanidade, como é que ela pode ou não ser uma ferramenta útil em qualquer carreira. Não é sobre venda. É sobre uma forma diferente de enxergar o trabalho. E é interessante que o autor escolha justamente o capítulo final para fazer essa provocação, não acha? Sim, totalmente. Geralmente, o fim de um livro técnico é um resumo, né? Parabéns, você chegou até aqui. Exato. Uma lista de faça isso. Pois é. Mas aqui ele joga a bola de volta para o leitor de um jeito quase filosófico. Ele usa a profissão como um laboratório para falar de coisas maiores. Tipo o quê? Como o impacto que a gente tem na vida dos outros, o legado que a gente constrói. A proposta é ousada. Ele não quer que o livro termine na estante. Ele quer que o livro comece a viver na prática do dia seguinte. Exatamente isso, na prática. Boa, é por aí mesmo. O capítulo já abre com uma frase que dá o tom de tudo. Todo fim é um convite para um novo começo. Forte. E a ideia é que o aprendizado não acabou. Na verdade, a parte mais difícil começa agora. Não é mais sobre ler, é sobre ser. Ser na prática. Ser esse corretor consciente no próximo telefonema, sabe? Na próxima reunião com o cliente que está apavorado com a mudança. E talvez valha a pena a gente tentar definir o que o autor quer dizer com consciente. Boa, vamos lá. Pelo que o texto sugere, ser um corretor consciente é, fundamentalmente, entender que você não está movimentando tijolo e cimento. Certo. Você está facilitando uma das transições mais críticas e emocionais na vida de uma pessoa. É sair do modo transacional. Do assina aqui. Isso, exato. Do assina aqui para um modo relacional, de parceria mesmo. A consciência aqui é a percepção do peso humano do seu trabalho. Perfeito. E para chegar nesse estado, o autor fala em reorganizar percepções, expandir a mentalidade, reacender a visão e fortalecer a essência. É uma lista e tanto. Confesso que, quando li isso, achei que soou um pouco abstrato, sabe? Meio autoajuda corporativa. Eu tive a mesma impressão. O que seria fortalecer a essência na prática de um dia corrido. Então, pensando bem, talvez um exemplo prático ajude a gente. Imagina um corretor com um cliente quase fechando um negócio. Ok. Mas o cliente está visivelmente ansioso. O profissional focado só na comissão, o que ele faz? Pressiona para fechar logo. Claro. Já o tal corretor consciente, fortalecendo sua essência de facilitador, talvez parasse tudo e dissesse: olha, percebi que você está com um pé atrás. O que de fato está te preocupando? Entendi. Vamos esquecer o contrato por 1 minuto e falar sobre isso? Essa pausa, esse foco no humano em vez da transação, isso seria a essência em ação. É trocar a pressa pela presença. Faz todo sentido. E isso conecta com outra ideia central do capítulo. Qual? Que ser um corretor consciente não é um título que você conquista. É uma postura que você escolhe diariamente. Isso tira um peso, né? Tira. Porque ninguém é perfeito. Exato. Porque a gente não vai ser essa pessoa zen e presente o tempo todo. O texto até admite isso. Você não será perfeito todos os dias, mas será presente. E essa distinção entre perfeição e presença é crucial. A cultura de trabalho hoje muitas vezes nos empurra para uma busca por uma produtividade perfeita. Resultados impecáveis, sempre. E isso é um caminho direto para o burnout. O autor parece propor uma alternativa mais sustentável.
Não se trata de nunca errar. Mas de estar inteiro em cada interação. Com integridade. É uma meta mais realista e, no fim das contas, mais humana. A busca pela perfeição pode paralisar a gente de medo, sabe? Sim, claro. Mas o compromisso com a presença nos coloca em movimento. Mas aí eu te pergunto, ser presente e humano o dia inteiro, com dezenas de clientes, problemas, não é uma receita para o esgotamento? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como alguém que precisa bater meta e pagar conta, gerencia essa energia emocional toda? O autor dá alguma pista sobre isso? Ele não aborda o esgotamento diretamente, mas oferece uma ferramenta que funciona como uma âncora energética. Uma âncora. Ele dedica uma parte importante do capítulo para falar sobre o porquê. A sugestão dele é que quando a rotina pesa, quando os clientes são difíceis, a única coisa que te impede de desistir é se reconectar com a razão original que te fez começar. Certo, a famosa busca pelo propósito. O texto faz um contraste bem forte aqui. É bem direto, né? Muito. Ele diz, você não começou por dinheiro, não começou por status. E aí lista os motivos que ele considera mais nobres. Você começou porque acreditou em um sonho, sentiu um chamado, viu um propósito. Encontrou uma missão. Isso não é um pouco idealista demais? Muita gente começa um trabalho simplesmente porque precisa de um emprego. Sim, e é um ponto que vale a pena discutir. Acho que o autor faz uma aposta retórica aqui. Como assim? Ele não está necessariamente afirmando um fato sobre o passado de cada leitor. Ele está oferecendo uma nova narrativa para o presente. É um convite para a pessoa ressignificar a motivação dela. Ah, entendi. Talvez você tenha começado pelo dinheiro e tudo bem, mas para continuar com energia e significado, você precisa construir um porquê maior. O dinheiro paga as contas, mas o propósito alimenta a alma nos dias ruins. O propósito é o combustível. Exato. A frase-chave que ele usa é: seu porquê é seu combustível. Não é o ponto de partida, é o que te mantém na estrada. Entendi. Não é sobre o que te trouxe até aqui, mas o que te fará continuar de um jeito diferente. É uma ferramenta de resiliência, então. Uhum. E é nesse momento que ele posiciona esse profissional como um agente de mudança, quase um rebelde. Sim, ele cria 2 listas que são um espelho do que muita gente sente no mundo corporativo hoje. Exato. De um lado, ele descreve um mercado saturado de pressa, superficialidade, indiferença, egoísmo. O que não é difícil de encontrar por aí. E do outro, ele diz que o mundo e os clientes estão famintos por humanidade, verdade, empatia, propósito. E a conclusão dele é um chamado à ação bem direto. E é aí que você entra. Você é a diferença. Você é a contracultura. Gosto dessa ideia de contracultura. É forte, né? Não é sobre esperar a empresa mudar ou o mercado melhorar. É sobre criar um pequeno bolsão de sanidade e humanidade ao seu redor, a partir da sua própria postura. Devolve o poder para o indivíduo. Isso. Você não é vítima de um sistema ruim. Você pode ser a resposta para as falhas dele, mesmo que numa escala micro, sabe? Sim. E essa postura de agente de mudança não só beneficia o cliente, mas se torna um diferencial competitivo poderoso. Como assim? Pensa bem. Num mar de profissionais apressados e indiferentes, aquele que oferece escuta, empatia e verdade, ele se destaca naturalmente. Claro. O autor argumenta nas entrelinhas que a humanidade não é apenas a coisa certa a se fazer, mas também a estratégia mais inteligente a longo prazo. Constrói confiança, gera indicações. Cria uma reputação que dinheiro nenhum compra. Exatamente. E o capítulo vai chegando ao fim com o que ele chama de a virada de chave final. Ah, sim. É onde a linguagem fica realmente poética e a proposta de identidade se aprofunda. Eu confesso que, na primeira leitura, achei um pouco exagerado. Um pouco, eu também. Mas depois a ideia foi assentando. É o clímax do argumento dele, onde ele tenta transformar a percepção do trabalho de forma definitiva. Exato. Ele começa dizendo, você não é apenas alguém que vende imóveis. Você é alguém que transforma histórias. E segue nessa linha. Você não é apenas alguém que acompanha visitas. Você é alguém que acompanha destinos. A carga de significado que ele coloca em tarefas rotineiras é imensa. E a conclusão dessa parte é a mais forte. Você não é apenas um corretor. Você é um guardião de sonhos, um facilitador de recomeços, um construtor de lares. É uma ferramenta de reenquadramento muito poderosa. Mas
Como toda ferramenta poderosa, ela tem dois gumes. Explica melhor. Por um lado, dar a si mesmo esses títulos guardião de sonhos, construtor de lares, pode sem dúvida injetar uma dose incrível de significado e dignidade no trabalho. Transforma uma tarefa estressante em uma missão nobre. Certo. Mas qual seria o outro lado da moeda? Onde está o risco? O risco é o peso da própria identidade. Se você se define como um guardião de sonhos, o que acontece no dia em que um negócio não dá certo por um problema de financiamento? Você falhou em guardar o sonho de alguém. Isso pode criar uma pressão interna irrealista e levar à frustração. O trabalho, às vezes, é só trabalho. Um cliente, às vezes, é só difícil. Exato. É preciso equilibrar essa visão inspiradora com uma dose de realismo para que ela seja sustentável e não uma fonte de angústia. Essa é uma ótima observação. A ferramenta é útil, mas não pode virar uma armadilha. Isso. A ideia não é se ver como um super-herói, mas como um ser humano com uma função importante. O próprio texto parece sugerir isso quando diz que a meta é ser presente, não perfeito. Precisamente. O equilíbrio está aí. A linguagem é o mapa, não o território. Gostei disso. Usar essas palavras para se guiar e se inspirar é fantástico. Acreditar que você precisa incorporar essa nobreza 100% do tempo é o caminho para a exaustão. Certo. A beleza da proposta, se bem dosada, é que ela ancora a identidade profissional em algo interno, que não depende do mercado ou da comissão. Como o autor diz no fim, e ninguém tira isso de você. É uma fonte de valor que você mesmo cria. Então, no fim das contas, o que a gente tira de tudo isso? A mensagem que fica para mim é que essa jornada do profissional consciente é, na verdade, um convite. Um convite para quê? Para assumir o controle da narrativa do nosso próprio trabalho. Seja você corretor, programador, médico ou artista, a proposta é fazer uma escolha ativa, diária, de injetar propósito naquilo que você faz. E humanidade. E humanidade. É um ciclo que nunca se fecha, de constante aprendizado e serviço. Exato. O convite final do livro, escolha ser grande, escolha ser consciente, escolha servir, escolha evoluir, é um resumo perfeito dessa ideia. É sobre agência. A escolha é nossa. E ela acontece a cada momento. E ele encerra com uma frase que é quase uma bênção, né? Que tudo aquilo que você tocou com consciência ilumine tudo aquilo que você ainda vai tocar. É uma imagem bonita de um legado que se constrói aos poucos. Em cada interação. E essa imagem me deixa pensando em algo. No quê? O texto faz esse exercício de redefinir o corretor como guardião de sonhos ou construtor de lares. Imagine se a gente aplicasse isso em outras profissões. Se um contador se visse não como alguém que lida com números, mas como um organizador de futuros. Se um atendente de telemarketing se enxergasse como uma ponte de soluções. A primeira voz de ajuda que alguém ouve. Exato. A minha pergunta que eu deixo no ar é: será que a tão falada crise de sentido no trabalho moderno não é, em parte, uma crise de linguagem? Uma crise de linguagem. Interessante. Uma falha nossa em enxergar e nomear a dignidade e o impacto humano que existe em quase toda função. Talvez a grande revolução no trabalho não venha de novas tecnologias, mas de uma nova forma de contar a história do que a gente faz todos os dias. A mudança começa em como a gente se descreve para nós mesmos. Você ouviu mais um episódio do podcast O Caminho do Corretor Consciente. Que essa mensagem te acompanhe na prática, no atendimento e na vida. Até o próximo capítulo.